Vocês já ouviram falar do Robert Berchtold? Olha, eu já contei muita história de gente doente da cabeça aqui, mas a história desse cara é uma das piores. Esse aí é o Robert Berchtold e ele conseguiu sequestrar uma menina, abusar e ainda por cima manipular e ganhar a confiança de toda a família dela. E pior, que ele sequestrou a mesma menina 2 vezes. Tudo começou no início da década de 1970, quando Robert Berchtold se mudou para Pocatello, em Idaho, com a sua esposa e também com os seus filhos. Logo, a família do Robert se aproximou de seus vizinhos religiosos, os Brobergs, tão religiosos quanto a família do Robert. Mas desde o início, o Robert tinha intenções que vão muito além do que alguém normal consegue imaginar. Ele tinha um plano muito, mas muito sórdido e já estava colocando em prática. Por causa desse amor aí pela religião, as duas famílias acabaram estreitando as relações e passaram a frequentar juntos a igreja, jantares e até mesmo viagens. Resumindo, pessoal, eles faziam praticamente tudo juntos. Na verdade, o vínculo de Robert com os adultos da família Broberg era tanto que as 3 filhas desse casal começaram a chamar o Robert Berchtold de pai. E a coisa só vai ficando ainda mais insólita. O que ninguém sabia é que o Robert estava apaixonado por Jen, que é a filha mais velha dos Broberg. Mas quando eu falo filha mais velha, vocês acham que eu tô falando aí de uma jovem adulta, né? Não, uma menina de 12 anos de idade. E ele foi tão persuasivo que ele convenceu os pais da menina a deixá-lo dormir ao lado dela na cama quando eles estavam juntos fazendo alguma atividade, viajando, uma festinha, coisa e tal. Ou seja, era quase sempre. Até que em outubro de 1974 já, ele sequestrou a Jane pela primeira vez. Para fazer isso, ele drogou a menina, na época com 12 anos, enquanto os dois passeavam a cavalo. Ele amarrou a menina dentro do seu trailer e seguiu para o México, na esperança de lá ele conseguir se casar com ela. Eu já contei pra vocês aqui, como eu disse, várias histórias de gente assim totalmente perturbada, não é? Mas a desse cara com certeza tá bem ranqueada. Imagina aí que ele já tinha manipulado os pais, então para manipular uma menina pré-adolescente, adolescente de 12 anos de idade seria bem fácil para ele, né? Lá no México, então, ele fez tanta lavagem cerebral na menina que ela começou a acreditar que ela era meio alienígena e meio humana, ou seja, uma espécie de ser híbrido, por incrível que pareça, meio alien, meio humana. E por isso ela tinha que ter um bebê com ele antes de completar 16 anos de idade, vai vendo. E com toda essa manipulação, ele garantiu que pudesse atacar a garota intimamente quando ele bem entendesse. Mas felizmente não demorou muito para que tudo fosse descoberto e a Jen fosse resgatada. 5 semanas depois, ela já estava segura de volta à sua casa. Segura talvez não seja a palavra adequada aqui. Só que o Robert evitou qualquer acusação séria ao novamente manipular quem? Os Brobergs. Vejam que loucura, pessoal. Os pais da menina assinaram uma declaração dizendo que tinham permitido Robert viajar com a filha. E com essa ajuda aí dos pais da garota, o Robert acabou recebendo apenas uma sentença de 5 anos por acusações menores. Mais tarde, essa sentença foi reduzida para 45 dias e no final, ele acabou passando apenas 10 dias atrás das grades. Olha só, ele ficou 5 semanas com a Jane sequestrada, fazendo o que bem entendesse com ela, e por isso ele ficou preso apenas 10 dias. Pois é, 10 dias. E nessa história aqui podemos dizer que há muitos vilões, não é? O sequestrador, abusador aí de criança, obviamente é o principal. A justiça por sei lá o que fizeram aí, que deixaram o cara praticamente impune. E os pais coniventes, venhamos e convenhamos, né? Mas por incrível que pareça, tudo continuou. As duas famílias permaneceram se encontrando. E é claro, o Robert quase não sofreu consequência pelo primeiro sequestro. E viu então que era uma barbada. Sinceramente, eu nem sei o que dizer a respeito disso. Então nós vamos em frente com essa insanidade toda. E é óbvio que com toda essa facilidade que o Robert percebeu na situação toda, ele decidiu sequestrar a menina pela segunda vez. Agora já era agosto de 76, ela estava com 14 anos e dessa vez ela passou bem mais tempo com o Robert. Ele ficou com ela por 4 meses. Dessa vez foi o FBI quem conseguiu localizar o Robert e a Jen. Já era novembro de 76. Novamente, ele evitou acusações de sequestro em primeiro grau ao afirmar com sucesso uma doença mental durante seu julgamento. E de fato, realmente nós não podemos negar que o cara era um completo doente. Mas acima de tudo,
um monstro manipulador. Nessa época aí, ele já tinha se mudado para Salt Lake City, em Utah, e não estava mais morando ao lado da família Broberg. E ele foi mandado para um centro de saúde mental para tratamento, apenas para ser liberado menos de 6 meses depois. E finalmente, os Bradshaws seguiram caminhos separados, ou seja, eles nunca mais falaram com os Brobergs. Mas não por isso ele parou, apenas achou um outro alvo. O Robert acabou ficando dessa vez um ano preso por estupro de um menor. Mas essa aqui é outra história. E foi em 2004 que o Robert Berchtold e a Jan Broberg se reencontraram por acaso. Mais ou menos por acaso, né? Só que ela agora era uma adulta e ela entrou com uma ordem de restrição, pois o Robert estava indo aos eventos em que ela divulgava seu livro de memórias, chamado Stolen Innocence, que traduzido aí significa algo como inocência roubada. A Jan ainda recebeu o apoio de uma instituição chamada Bikers Against Child Abuse. Então, quando o Robert apareceu novamente em um evento dela em 2005, uma briga começou. E por isso tudo, o Robert foi acusado de 3 crimes mais 2 contravenções por aparecer no evento de Jan e prejudicar os membros do Bikers. No entanto, para terminar essa história, como um covarde que ele sempre foi, ele acabou com a própria vida com uma overdose de remédios para o coração, misturados com bebidas antes que pudesse ter a sentença anunciada. E pelas informações encontradas na internet, Jan teve uma vida adulta normal e é cantora, atriz e já participou de diversos filmes e seriados.